A paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos para mais um devocional diário de hoje. E o tema do nosso devocional é: a convivência revela pessoas. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 9, que vai dizer assim: ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre a importante lição concernente ao discernimento que a história da mulher sunamita nos traz. A palavra de Deus diz que aquela mulher morava numa cidade onde muitas pessoas passavam em direção a outras cidades, a vilarejos, ao monte. E aquela mulher reconheceu que dentre aquelas pessoas que passava também um homem de Deus. Ela reconheceu que aquele homem de Deus era um santo homem de Deus. Veja que ela não disse que ele era apenas homem de Deus. Ela não disse: eis que esse que passa por aqui é homem de Deus. Não, ela diz: é um santo homem de Deus. Isso significa que a mulher viu além do exterior. Isso significa que aquela mulher, ela teve tempo para aprofundar um relacionamento e conhecer aquela pessoa. Isso significa que aquela mulher, ela teve discernimento do Espírito segundo o comportamento de Eliseu. Ela viu que Eliseu, ele tinha uma dedicação admirável em seguir e em cumprir fielmente a vontade de Deus com reverência e com santidade. Mas o que me intrigou, o que me chamou a atenção nesse texto, minhas irmãs e meus irmãos, é como aquela mulher, ela pôde conhecer, como aquela mulher, ela pôde reconhecer isso na vida de Eliseu. O texto que nós lemos diz: vejo que esse homem que passa por aqui. Por aqui aonde? Esse por aqui que essa mulher está dizendo não é só por aqui pela cidade, não. Por aqui pela minha casa. Porque a Bíblia diz que sempre que Eliseu passava, transitava, ia até aquela cidade, aquela mulher observava. Aquela mulher o convidou uma vez para se alimentar na casa dela, para fazer uma refeição naquela casa. E a partir de então, aquilo virou um hábito. A Bíblia diz que todas as vezes que Eliseu passava por aquela rota, passava por aquela cidade, a mulher observava e o convidava para uma refeição na casa dela. Um ato que iniciou como uma gentileza, agora virou um hábito. Virou um hábito. Eliseu passou a sempre se recolher naquele lugar para uma refeição. E refeição era feita à mesa. E mesa fala de comunhão. Mesa fala de intimidade. E foi à mesa, e foi na convivência à mesa, que aquela mulher chegou à conclusão que Eliseu não era um profeta comum, que Eliseu não era um homem de Deus apenas, mas Eliseu era um santo homem de Deus. E aqui eu quero trazer já a reflexão. Repara que primeiro aquela mulher, ela observou. Ela viu que Eliseu sempre passava por aquela cidade. Aquela mulher, ela conheceu, convidando Eliseu para fazer uma refeição. Porém, aquela mulher, ela começou a ter como hábito sempre convidar Eliseu
para fazer refeição na casa dela, para comer pão na casa dela. E eu fico imaginando que aquele hábito se tornou um ato de convivência. Ela não só viu o profeta, ela não só convidou o profeta uma vez, mas ela teve o hábito de ter comunhão e de conhecer e conviver com o profeta. E foi na convivência que ela percebeu, que ela teve discernimento de Deus, que aquele homem era um santo homem de Deus. Tem pessoas que Deus vai logo despertar o nosso espírito sobre o caráter e a intenção. Sabe aquelas pessoas que você bate o olho e o Senhor ele te dá um discernimento tão forte que você fala, não é amizade para mim. Não é amizade para você, meu filho. Não é amizade para você, meu esposo. Aquela pessoa que você até fala oi, aquela pessoa que você até dá uma paz do Senhor, uma boa tarde, mas você fala, nunca vou convidar para ir na minha casa. Sabe? Esse discernimento que Deus te deu. E às vezes você fala assim, poxa, eu estou julgando, eu estou pré-julgando, mas é um discernimento que vem do Espírito. E depois lá na frente você vai ver que realmente aquilo que você pensava, aquilo que você sentia dentro de você não estava errado. Realmente era uma pessoa que não estava apta para conviver com você. Mas tem vezes que vai ser a convivência. Deus perdoa, que vai revelar. Se você se essa achegar, pessoa, Senhor, com o coração às vezes contrito e você não vai quebrantado, Senhor, me ter perdoa, fiz aquele, errado. Talvez aquele você esteja feeling ouvindo esse imediato áudio de saber e o que Senhor aquela te pessoa lembrou é algo algo que para você você. fez, Mas que era Deus que é vai bom, mas foi permitir errado. você conviver para Que foi uma coisa até boa, abençoou a vida de pessoas, mas de forma errada, de irmão. observar. Para te ensinar que nós não devemos pré-julgar pelo que nós vemos ou pelo que nós ouvimos. Então nós precisamos estar atenta, estar com o espírito alerta, ter discernimento. Aquela mulher, antes de preparar um lugar fixo para aquele homem, ela observou, ela conheceu, ela conviveu. Ela conviveu à mesa antes de abrir a porta de um quarto na sua casa. Ela não foi pré-julgando o profeta pela aparência. Ela não foi julgando o profeta pelo que as pessoas diziam sobre ele. Ela observou. Ela se aproximou. Ela buscou comunhão. E no sentar da mesa e no partir do pão, ela discerniu que de fato era uma pessoa a qual ela poderia abrir a porta da sua casa, poderia abrir a porta da sua intimidade. O nosso maior erro, meus irmãos, não é julgar apenas as pessoas pela aparência. Às vezes a gente acha que o nosso maior erro é julgar, é pré-julgar. Não, o nosso maior erro também é não gastar tempo para conhecer. Mal a gente conhece, mal alguém fala bem de alguém, a gente já está colocando na nossa vida, já está trazendo para a nossa casa. Baixamos a guarda pelo que vemos ou pelo que dizem sobre aquela pessoa. Ah, mas se fulano disse que ela é legal, mas você tem que ter a sua própria conclusão. Porque às vezes a pessoa que acha legal, a pessoa que acha bacana, não tem um discernimento do Espírito que você busca em Deus. Então, antes de abrir a porta da sua casa, ou a porta do seu coração, os seus sentimentos, a sua intimidade para a pessoa, busca gastar tempo em conhecer. Não é sobre pré-julgar. É sobre entender que é na comunhão, é na convivência que a gente conhece. Às vezes a gente não abre espaço para conhecer. Já vai logo se fechando. Não, não é sobre isso. É sobre sim, dá uma chance, observa. Se o Espírito Santo não te revelou de imediato quem é o tipo de pessoa que você está iniciando um relacionamento, uma amizade, dá o tempo a tempo. Não já vai colocando dentro da sua casa, dentro da sua vida, abrindo o seu particular, abrindo sua intimidade. Dá tempo ao tempo.
Vai aos poucos, aquela mulher convidou uma vez, vamos almoçar, vamos lá, vamos fazer uma refeição comigo, conheceu, gostou. Não, vamos continuar fazendo aquela refeição. E aí ela foi convivendo, de repente na conversa, de repente na atitude, de repente na voz, de repente no tom de voz, de repente no gesto, no tipo de conversa, ela foi conhecendo. Não, é homem de Deus. Olha como ele se assenta, olha como ele fala, olha como ele se move, olha como ele é sábio, olha como ele sempre vem aqui, é sempre do mesmo jeito, ele não muda. Não é porque ele já veio uma vez, duas vezes, que ele já está abusado, já está sentando, já está abrindo a porta da geladeira, já está sentando no sofá de qualquer maneira, já está invadindo a casa, entrando a hora que quer. Olha como ele continua sendo igual à primeira vez, é homem de Deus. E não é só homem de Deus, é santo. Homem de Deus. Olha como ele permanece igual. Que nós possamos aprender com essa lição a buscar discernimento. Que nós possamos aprender com essa lição a buscar conhecer as pessoas não no raso, mas no profundo. A ter convivência, porque é na convivência que as pessoas se revelam. Tem pessoas que num oi você não conhece. Em dois oi você não conhece, mas quando você começa a conviver, você vai ver que não é tipo de pessoa para você. É na convivência que você vai ver se é mulher de Deus, se não é mulher de Deus. Se é homem de Deus, se não é homem de Deus. É na convivência. Mas não saia abrindo a porta da sua casa, a porta do seu coração, dos seus sentimentos, das suas emoções. Não saia abrindo a porta da sua intimidade, contando aquilo que não era para contar. Se Deus não te deu o discernimento rapidamente ali, deixe o tempo demonstrar quem são as pessoas que querem ter acesso na sua vida. Não saia abrindo acessos na sua vida antes de conviver, antes de conhecer, antes de discernir. Amém? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração hoje. Vamos orar? Pai, diante dessa palavra, Pai, eu quero te louvar. Diante dessa palavra, eu quero te glorificar. Muito obrigada, Senhor, porque tu falaste fortemente aos nossos corações. Obrigada, Senhor, por esse discernimento, por essa compreensão, por essa revelação da tua palavra. Obrigada, Senhor. Pai, eu sei que essa palavra, ela falou o coração de pessoas aqui. Pessoas que talvez já foram magoadas, já foram, meu Pai, de alguma forma feridas, porque julgou pela aparência, porque muitas das vezes abriu precipitadamente a porta da sua casa, a porta da sua intimidade, a porta do seu coração e foi magoada por alguém, magoado por alguém. Senhor, então eu te peço nessa manhã que o Senhor possa sarar essas feridas, que o Senhor possa curar essas feridas, que o Senhor possa trazer bálsamo, refrigério, que essas pessoas elas venham se levantar desse baque, que muitas das vezes, Senhor, amizades erradas nos trazem, relacionamentos errados nos trazem, que a partir de hoje nós não possamos, meu Pai, ser levados pela vista, meu Pai, humana, mas que nós venhamos buscar, Senhor, andar pela vista espiritual, buscar discernimento da parte do Senhor, que nós não venhamos ser levados por aquilo que nós vemos a olho nu, nem por aquilo que nós pré-julgamos, nem muito menos por aquilo que as pessoas dizem, mas que nós venhamos, ó Deus querido, ter discernimento, e que se nós não tivermos discernimento imediato, que nós venhamos, ó Pai, orar, buscar conviver, buscar ter comunhão antes mesmo de abrir a porta da nossa casa, que nós não venhamos escancarar as portas dos nossos lares para qualquer um, que o Senhor venha colocar os teus anjos acampados, Senhor, às portas do nosso lar, nos dando, meu Pai querido, livramento de pessoas que não é para entrar dentro da nossa casa, que nós não viemos ser pessoas imaturas emocionalmente, pessoas desequilibradas ou sensíveis emocionalmente, que abre a porta do coração na fila de banco, na fila de mercado, para qualquer pessoa que a gente mal conhece, mas que nós viemos ter, meu Deus, maturidade emocional para entender que não é todo mundo que pode ter acesso à nossa intimidade, ao nosso coração, ao nosso sentimento. Em nome de Jesus, nos faz mulheres e homens, ó Deus querido, fortalecidos em experiência, pessoas equilibradas, pessoas, meu Pai querido, que têm discernimento. Pai, essa é minha oração nesse dia. Pai, entrego cada um
que está ao alcance, meu Pai, desse devocional, que o Senhor possa falar poderosamente e infinitamente mais. Fica conosco, perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, nossas iniquidades e permaneça conosco em nome de Jesus. Assim também como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Livra-nos do mal, nos ensina a resistir à aparência do adversário, em nome de Jesus. Amém.